Então bora lá, pessoal, para a última vulnerabilidade web que a gente vai aprender aqui nesse capítulo. Lembrando que tem diversas outras, isso aqui é apenas 1%, vamos dizer, do que existe de vuln web. Mas pelo menos são uma das mais comuns, tá? Que é a vuln de Arbitrary File Upload. Essa vuln basicamente se resume a quando o atacante ele pode subir arquivos maliciosos quando não tem validações adequadas. E é por isso que o fato de não ter uma validação adequada que permite o atacante subir esses arquivos, né? E aí sim a validação de tipo de arquivo, sim a validação de extensão, do conteúdo e do local de armazenamento, né? Não necessariamente todos, às vezes tu tem a validação de um desses, mas não tem a validação do outro, a gente consegue aí chegar a alguns impactos, tá? E resumindo, né, o Arbitrary File Upload seria um upload de arquivo arbitrário, então a gente consegue controlar algumas dessas características aqui para alguma ação maliciosa. Os impactos possíveis é execução remota de código, então através do Web Shell, Web Shell, defacement do site, então às vezes a gente consegue sobrescrever um arquivo, então vamos supor que a gente consiga sobrescrever o index.php do site. A gente está fazendo defacement porque a gente consegue controlar agora aquela aplicação, pelo menos o que aquela aplicação está exibindo. Alguns casos a gente consegue fazer a leitura de arquivos através da feature de subir arquivos, sim, às vezes isso é possível. Persistência no servidor, porque a partir do momento que a gente subiu lá um arquivo e ele está armazenado no servidor, a gente mantém aí a persistência, né, dependendo do impacto. E por fim, meio que, né, o resultado das outras ações, dos outros impactos, a gente pode às vezes fazer o comprometimento total do servidor web, principalmente se for através aí de uma RSE. E não só a gente faz execução remota de código, mas a gente também pode subir não só o Web Shell e Web Shell, às vezes a gente pode subir um script, então a gente vai lá e subir um arquivo JavaScript para facilitar o nosso CSS, ou simplesmente vai subir um HTML para usar como phishing, tá? Phishing também é um dos impactos possíveis. Às vezes a gente vai subir somente um arquivo TXT ou um arquivo .exe que tem conteúdo de malware para armazenar lá, e a partir daqui do armazenamento a gente distribui para outros usuários, para outras vítimas. Isso também é o impacto de Arbitrary File Upload. E aí, por diante. Quais são as mitigações para essa vuln? A primeira é validar o tipo real do arquivo, tá? Então, validar o tipo através do MIME e do conteúdo, porque às vezes o arquivo tem uma extensão X, mas ele é um arquivo que é Y. Então, o arquivo tem a extensão .txt, mas na real ele é um executável, tá? E dependendo do contexto, vai ser executado, porque no Windows, beleza, talvez o arquivo que é txt não seja executado, mas pegando outro exemplo, né, se é um script qualquer de Linux, em vez de ser um .exe, e está com um .txt, o Linux não se importa com a extensão, então talvez ele acabe executando aquele script malicioso. Por isso que é importante não só confiar na extensão, por exemplo, mas sim validar o tipo real daquele arquivo, e isso a gente faz através do MIME, que são basicamente os cabeçalhos que indicam aí é, o conteúdo, o tipo daquele arquivo e o próprio conteúdo em si. Restringir extensões permitidas, então restringir somente para uma extensão específica, então a gente tem lá a funcionalidade de subir uma foto. Para subir uma foto tu vai aceitar PNG, tu vai aceitar JPEG, tu vai aceitar JPG, às vezes tu vai aceitar um SVG, com o risco desse SVG ser escalado para um XSS, então às vezes tu vai aceitar, às vezes tu não vai aceitar, né? E claro, se tu aceitar tu tem que fazer a mitigação para não ser vulnerável para um XSS, por exemplo, e aí por diante, tá? Nunca, por exemplo, aceitar um .php. Não teria por que numa foto, né, no upload de foto, de imagem, tu aceitar um .php, por exemplo. Outra recomendação é renomear arquivos no upload. Extremamente bacana fazer isso. Para primeiro fazer a indexação daquele item de forma mais anonimizada, né, caso aquele arquivo está armazenado, por exemplo, numa pasta pública. E também para evitar a execução dele. Então, a partir do momento que tu tira a extensão dele, isso já evita um pouco a possível execução, né? Não só tirar a extensão, porque, enfim, no Windows talvez isso sirva, mas eu acabei de dar o exemplo do Linux que a extensão não é, tirar a extensão não seria útil, né? Mas também evitar que o atacante consiga achar o próprio arquivo que ele subiu e executar, tá? Porque como o nome está totalmente aleatório, se ele não tem acesso àquela informação, muito possivelmente ele não vai conseguir achar mais aquele arquivo, dependendo de como a aplicação funciona. Armazenar uploads fora do webhook também é interessante, criar lá um diretório uploads específico. Hoje em dia as aplicações mais modernas é muito comum tu armazenar, por exemplo, num S3, que não é nem no mesmo diretório, não é nem no mesmo subdomínio, e nem no mesmo domínio, que é a aplicação original. Isso também é uma ideia legal. Remover permissão de execução do diretório do upload. Ótima ideia, tá? Porque o diretório do upload ele precisa ler
e escrever arquivos, ele não precisa executar. E lembra que no Linux são permissões diferentes, a de execução, a de leitura e a de escrita. Tirando a permissão de execução, a aplicação vai continuar funcionando, porque ela continua escrevendo e lendo aquelas informações, aqueles arquivos, mas não executa mais. O que acaba fazendo aí uma mitigação também num caso de execução remota de código, por exemplo. E nunca confiar apenas em validações do front-end, né, pessoal? Se o front-end está barrando lá as extensões, obviamente o atacante vai conseguir bypassar isso direto, mandando a requisição direto, bypassando o front-end. Então tem que fazer essa validação aí também no back-end, tá bom? Então basicamente essas são essas são as ideias do WebServer Upload. Agora vamos lá para o Kali para botar a mão na massa. Bem, então vamos lá. Última aula aqui, Arbitrary File Upload. E beleza, tem uma funcionalidade aqui comum, tá? É muito comum que tenha uma feature de subir arquivos. Vamos até continuar escrevendo no nosso notepad. Muito comum, tá? A feature de subir arquivos, de upload de arquivos. Arbitrary File Upload, tá? Comum, principalmente no que eu falei, que é o upload de imagem, tá? E quando tem upload de imagem, normalmente se restringe a um JPEG, a um PNG, a um SVG. Aí tu pode testar para XSS aqui também, tá? É muito comum em upload para análise de arquivos, tá? Eu estou pegando muito pentest hoje em dia para análise de arquivos, em que tu sobe um arquivo e a IA faz uma análise em cima, tá? Então muito comum. E armazenamento no geral, né? Armazenamento no geral, né? Por exemplo, tu vai subir um vídeo no YouTube, ele tem que ficar armazenado em algum lugar, certo? E aí tentem descobrir alguma coisa no YouTube para vocês verem que é uma segurança bem feita, tá, pessoal? Bem, vamos lá. Beleza, vamos criar tem um diretório upload aqui, já está criado. E vamos criar um arquivo aqui então chamado webshell.php. E aqui dentro eu posso simplesmente botar uma shell comum, tá? No caso uma web shell comum, que é o PHP System. E aí chama o parâmetro get, abre o CMD. Enfim, isso porque eu sei de cabeça, né, pessoal? Porque a gente lembra conforme vai estudando. Mas a gente pode pesquisar simplesmente uma web shell PHP sample. E vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Tem até um acessado aqui já. Que ele vai trazer uma web shell que é inclusive mais bonitinha, ó. Até tem um HTML aqui ao redor e tal. Então a gente pode vir aqui e dar o paste para ficar mais fácil, tá? Belezura, vamos salvar ele aqui. E aí a gente sobe o arquivo. Perceba que não tem nenhuma restrição. Simplesmente clicamos browser, habilitou subir em PHP. Às vezes ele passa até aqui, né? Porque aqui ainda é front-end, tá? Essa validação ainda é front-end. E a gente dá um upload aqui. E agora sim, pelo visto subiu, né? Aqui o upload PHP. E aqui já foi para o back-end, então. E basicamente a subida de um arquivo é assim, tá? Nesse formatinho aqui. Então tem o content type, nesse caso é um PHP. Tem o nome o nome da função, praticamente, né? Que está sendo chamada. O nome do arquivo, então aqui a gente controla o nome do arquivo. E é isso, né? Não é bem o nome da função aqui, é mais o nome do campo, né, do campo relacionado a essa subida de arquivo aqui, tá? Essa função específica desse código. Então, beleza. E aqui tem o conteúdo do nosso PHP. E ele, inclusive, traz aqui, retorna para a gente aonde que ele subiu. Então, se eu vim aqui e abrir uma nova tab, a gente percebe que ele subiu. Será que isso era para aparecer? Não, né? Isso aqui foi o que eu colei sem querer, eu acho. Enfim, inclusive a gente pode fazer mais um teste aqui. Vamos ver se ele está sobrescrevendo arquivos. Tá nesse caso aqui, ó, por exemplo, webshell.php. Beleza, está sobrescrevendo arquivos. A gente poderia testar a sobrescrita de arquivos. Então, tentar sobrescrever arquivos de outros usuários. Isso é uma possibilidade também que pode vir do Arbitrary File Upload, se a gente conseguir controlar o path, tá? Nesse caso aqui, a gente só consegue controlar isso aqui, que é o próprio nome do file name, né? Percebam, ele não está anonimizando, né? Não está deixando aleatório esse file name. Por isso que talvez a gente consiga substituir. Inclusive, um teste que a gente pode fazer também é testar se a gente consegue listar o barra uploads, tá? Isso aqui já é uma falha também, porque a gente basicamente consegue listar todos os arquivos que estão dentro do uploads. Provavelmente, quando outro usuário subir aqui um arquivo, ele também vai subir aqui, tá? Por exemplo, pode ser um outro usuário que subiu esse info.txt, esse output.txt. Então, o que acontece? Eu vim aqui e escrever o info.txt é o FTP Internal Testing, né? Lá das primeiras aulas. Eu posso vir aqui, posso vir até direto aqui, eu não preciso nem ir lá na função. Chamar isso aqui de... Paguei mais coisa do que eu deveria. Info.txt.
overwriting files, sobrescrevendo arquivos. E vamos ver se tu consegue sobrescrever esse arquivo. E aí já é uma VUN também, tá? Veja bem, deu erro. Por quê? Permissão negada. Permissão negada. Então o nosso usuário não consegue sobrescrever. Fail to open string. Beleza, permissão negada. Então a gente não conseguiu subscrever porque a gente não tem permissão para escrever nesse cara aqui. Legal. Tá, legal. Já é um teste, isso aqui também já é um erro. Tá, muito provavelmente o que está acontecendo aqui? Isso aqui também é parte do teste do FTP, o usuário que criou esse arquivo, lá no Linux mesmo, é um usuário que é diferente do usuário que está subindo os arquivos da aplicação, tá? Então por isso que deu diferença. Não é porque é de outro usuário que ele deu esse permission denied, muito provavelmente, tá? Porque o usuário que vai subir arquivos vai ser sempre o mesmo. Ele não vai mudar o usuário do Linux que vai subir arquivo por diferente usuário, tá? Que está subindo a feature. Mas enfim, provavelmente se um usuário vir aqui e subir qualquer outro arquivo, a gente vai conseguir subscrever. Vamos tentar com o output.txt, por exemplo. Também não deu. Beleza. Vamos voltar lá? Então aqui a gente basicamente alcançou já a execução de código remota, tá? Através desse arbitrary file upload. Mas não é tão comum, tá? Não é tão comum assim, nem tudo são flores. Normalmente é mais comum em PHP mesmo, que já executa o arquivo .php, tá? Tu vai subir lá um .python da vida, né? Um arquivo .py de uma aplicação Python nem usa .py para executar os arquivos, né? No front-end. Então, provavelmente não vai executar aquele código, mas tu vai conseguir subir ele de toda forma. Outros impactos para causar. A gente poderia vir aqui subir um where file, tá? O where file é basicamente um arquivo de teste que tu utiliza para ver se a aplicação está fazendo alguma análise de malware em cima daquela feature. Porque, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e subir deixa eu vir aqui abrir no meu Windows, se eu vim aqui e salvar esse cara, ele é um sample de malware, ele é uma amostra de malware. Então se eu vim aqui salvar ele, meu Windows Defender devia barrar ele, tá? Ó, malware test. Vamos ver se ele barra. Ó, vamos ver, ainda não barrou. Bora, Defender. Ó, barrou, tá? Achou threats aí. Provavelmente logo ele já vai apagar o arquivo, tá? Vamos ver, tá demorando um pouquinho. Mas eu já não consigo mais salvar o arquivo, por exemplo, ó. Ele já aponta aqui, ó, que ele achou esse carinha. Só ele não tá removendo, né? Provavelmente ele mandou pra quarentena e tal. Mas beleza, já achou, né? Achei que ele ia remover automático. Então, às vezes a gente sobe um arquivo, beleza, vamos excluir ele manualmente, senão ele vai ficar... Ó, removeu já, beleza. Então, às vezes a gente sobe um arquivo desses, tá? Então, a gente pode vir aqui, vamos subir o erk.txt e car.txt, colar o conteúdo dele, e aqui a gente pode ver se a aplicação remove, tá? A gente pode deixar até mesmo em PHP, tá? Porque o conteúdo é que é vulnerável, mas a gente pode vir aqui também, por exemplo, e mudar para plain text, se a gente quer subir só um txt mesmo, tá? E aí deixou, tá? Normalmente, quando ele vai barrar o que? Ele vai barrar a extensão, ele vai barrar o conteúdo, o content type, ou um conteúdo esquisito. Um txt ele dificilmente barra, tá? Então ele vai subir o arquivo, provavelmente vai dar 200 ok, mas em questão de segundos ele vai remover aquele arquivo do sistema, tá? Esse seria o comportamento padrão, por exemplo, das aplicações mais modernas, principalmente que estão hospedadas em cloud, tá? Então nesse caso aqui a gente subiu, a gente pode inclusive ver o uploads, tá lá o ecar.txt, e aí a gente pode ficar aqui um tempão e ele não vai remover, tá? Então isso também já pode ser um apontamento e um possível impacto, porque eu poderia, por exemplo, vir aqui, subir qualquer malware com outra extensão e começar a distribuir esse link, ó, para as pessoas, ó, essa aplicação aqui, tá? É essa aplicação aqui que está hospedando esse arquivo, não sou eu, o atacante. Então pode acessar, confie, e aí basicamente a vítima vai acessar o site achando que é legítimo e vai cair de cara com um malware, tá? Beleza, então a gente subiu um RCE, né, um .php, a gente subiu um txt malicioso, tá? A gente subiu o arquivo malicioso. Tá aí o arquivo malicioso, tu pode subir em txt, tu pode subir em .exe, .com, são alguns arquivos aí para tu testar essas extensões, tá? .mci e aí por diante.